Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será: quem somos e quem precisamos ser? Querido ouvinte da palavra de Deus, nossas ações definem quem somos. Cada escolha que fazemos é o reflexo, o retrato do que existe dentro de nós. Se você ama, o que você irá manifestar? Quais serão as suas atitudes? Coisas amorosas, bondade, misericórdia, compaixão. Você vai ajudar. São reflexo de pessoas que são amorosas, pessoas que têm amor no coração. Se o seu coração é cheio de amor, você vai querer o bem para o seu próximo. Então você vai ajudar, você vai estender a sua mão de misericórdia, compaixão. Eu estou vendo este doente, eu vou ajudar ele, vou levar para o médico, vou comprar remédio, vou tratar dele, porque eu quero ver ele saudável, eu quero ver ele cheio de saúde. Então são atitudes de amor, de compaixão, de misericórdia. Então tudo aquilo que fazemos reflete o que somos no interior. Se mentimos, se trapaceamos, se enganamos, há trevas neste coração, coisas ruins. Mentir é bom? Não, mentir é ruim. Trapacear é bom? Não. Alguém já mentiu para você? Ih, rapaz, já mentiram para mim. Como é ruim a mentira. Também me enganaram, me passaram a perna. Eu também não gostei quando fizeram isto comigo. Então, queridos, a mentira, o engano, a trapaça, reflete aquilo que está dentro da pessoa. Coisas ruins. Este lado terrível, maligno dentro da pessoa. Aquele que assalta uma casa, aquele que furta um carro. Meu Deus, o que tem dentro desta pessoa? Coisas ruins, coisas malignas. Mas sabia que existem pessoas que procuram esconder este lado negro da alma? Tem pessoas que fazem isto, vestem uma capa que não representa nada daquilo que existe dentro dela. Mas um dia, o tempo acaba trazendo à tona a realidade, a verdade. E quando descobrem a verdade, grande é a decepção. Eu acredito que você já tenha passado pela decepção. Para Deus, quem somos nós? Eu consigo esconder das pessoas que estão à minha volta. Mas será que eu consigo esconder de Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Deus olhou para a terra e não viu ninguém que pratique o bem. Mas, gente, tanta coisa boa tenho visto por aí, pessoas praticando o bem, pessoas ajudando, estendendo as mãos, pessoas bondosas. Mas, meu querido, aqui está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que não há ninguém que pratique o bem e nunca peque. Ou seja, o bem que a pessoa faz não é perfeito aos olhos de Deus. Ele fala também justo na terra. Não há um justo sequer na terra. Olha aí, meu amado, não há um justo. A minha justiça aos olhos de Deus é imperfeita. Então, queridos, Deus coloca todos debaixo do pecado. Olha, vocês estão debaixo do pecado. Vocês são pecadores. Vocês são imperfeitos. Não há um justo sequer. Não há ninguém que pratique o bem e nunca peque. Estão sempre tropeçando, pecando, falhando. Sois imperfeito diante dos meus olhos. É isso que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito. Será que é justo a pureza de Deus ser o aferidor do nosso caráter? Ei, meu amado, o que você acha? Será que é justo? Deus
olhar para nós e dizer: a sua justiça é injusta, o seu bem que você pratica não é perfeito, você é um pecador. Será que é justo Deus exigir tanto de mim e de você assim, meu amado? Sim, ele tem que cobrar de nós, porque quando ele criou Adão e Eva, ele criou ambos perfeitos, puros. Adão e Eva eram perfeitos. Nada mais justo de pedir que sejamos também perfeitos. Mas, espera aí, Adão e Eva era lá no princípio, era lá no início da criação. Hoje, como é que Deus vai exigir de mim perfeição? O que tem eu a ver com Adão e Eva? Veja só, meus amados, o próprio Jesus, quando esteve entre nós, ou seja, o Filho de Deus, quando esteve entre nós, ele mesmo manifestou este pensamento. Ele ensinou a mesma coisa. Ele disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esta palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. O próprio Jesus, meu querido, está falando para nós: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus estava no meio do povo de Israel, ele falou isto para eles: sede vós perfeitos. Quanto tempo passou de Adão até Jesus? Muitos anos se passaram de Adão até Jesus. Mas isso não importa aos olhos de Deus. Isso não importa para Deus. Deus exige que sejamos perfeitos. Então ele enviou o seu Filho amado a este mundo para requerer a mesma coisa que ele exigiu de Adão e de Eva: a perfeição. Adão e Eva pecaram contra Deus. Adão e Eva erraram. Adão e Eva foram afastados da presença de Deus, mas Jesus se manifestou para nos conduzir novamente à presença de Deus. Então, para que esta comunhão possa ser reatada, é necessário a perfeição. Eu preciso ser perfeito. Por isso que Jesus falou: sede vós perfeitos, hein? Vocês precisam ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Porque senão não adianta. Se vocês querem ficar perto de Deus, vocês precisam ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, queridos, verdade é que não existe outro meio para o homem tornar a ter comunhão com Deus, a não ser através da perfeição. Se eu não for perfeito, eu não terei comunhão com Deus. Eu não terei comunhão com Deus. Agora eu pergunto, será que este é o nosso desejo neste momento? Ser perfeito? Será que é a primeira coisa que vem à sua mente quando você se levanta toda manhã? Eu preciso ser perfeito diante dos olhos de Deus, porque se eu não for perfeito, eu não poderei ter comunhão com Deus, porque Jesus falou, Jesus disse que eu preciso ser perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que você levanta toda manhã com este pensamento? Eu preciso não pecar hoje. Eu não posso transgredir, eu não posso errar, eu não posso vacilar. Eu preciso vigiar para não pecar contra Deus. Eu tenho que ter um coração perfeito diante dos olhos de Deus. Será que você, meu querido, tem esta preocupação? Acredito que poucos, meus amados. Na verdade, levantamos pela manhã, estamos preocupados com o filho que precisa ir para a escola, estamos preocupados com o marido que precisa ir para o trabalho, para a atividade da empresa, do comércio. Esta é a preocupação. Mas Deus está falando que é necessário que sejamos perfeitos. Porque se eu não for perfeito, se eu não tiver este intuito de adquirir a perfeição,
não vou ter comunhão com Deus. E a única maneira de um dia entrarmos no céu e vivermos junto com Deus é por meio da perfeição, porque Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, como é que ele vai ter do lado dele alguém imperfeito? Como é que Deus vai ter do lado dele alguém que é pecador? Não tem como. Tem que ser puro, santo, para estar ao lado de Deus. Depois de tudo isto que já foi dito até o momento, talvez você esteja pensando: não vou conseguir entrar no céu. Talvez seja este seu pensamento agora: não vou conseguir entrar no céu. Se para entrar no céu eu preciso ser perfeito, então não tem como. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você, meu amado: realmente não tem como. Porque nós não somos capazes de ser perfeitos diante da presença do Senhor. Por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você use estratégias e meios para adquirir a perfeição, você jamais vai conseguir ser perfeito diante de Deus. Eu não vou conseguir. Então, não adianta você se esforçar para não tropeçar. Não adianta. Por quê? Porque o instinto natural que existe dentro de nós é imperfeito. E dele emana as coisas erradas. Dele emana sentimentos, pensamentos errados, imperfeitos diante da presença de Deus. Então, o ser humano, por conta própria, jamais será perfeito diante dos olhos do Senhor. Mas Jesus não exigiu. Jesus não disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Calma, meu amado. Calma, meu querido. Veja só. Em Cristo, porém, podemos ser perfeitos. Em Cristo somos capazes de ser perfeitos. Então é em Cristo que eu vou ser perfeito? É em Cristo. Somente em Jesus eu posso ser perfeito. Fora de Jesus não tem condições. E como isto se dá? Se dá quando a natureza adâmica, ou também conhecida como natureza caída, é substituída pela natureza de Cristo, através da graça de Deus. Oh, graça maravilhosa de Deus! Então, meus queridos, em Jesus. Mas para que essa substituição venha a acontecer, eu preciso da graça de Deus na minha vida. Você precisa da graça de Deus na sua vida. Porque somente através dela, a natureza adâmica, a natureza caída, será mortificada e substituída pela natureza de Cristo. E o que é a graça de Deus? A graça é um favor que não foi merecido. Graça é algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe mereça, mas porque a pessoa que dá é generosa. E Deus foi generoso, misericordioso, compassivo conosco. Éramos para sermos todos lançados no sofrimento eterno, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus se fez presente. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar Jesus, o meu filho, e ele vai resolver esse problema da imperfeição, esse problema dos pecados. Jesus vai fazer isto. Jesus vai substituir esta natureza adâmica caída, destituída pela natureza dele em cada homem, em cada mulher neste mundo. Mas isso se dá pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus revelada a cada um de nós. Se você hoje tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, se você hoje tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus, se você tem hoje a oportunidade de sentir a presença de Deus, de entender que Deus está falando com você, de que Deus está trabalhando na tua vida, isto significa que a graça de Deus se manifestou a você, meu querido. Você pode dizer: a graça de Deus está se manifestando em minha vida. Então, se a graça de Deus não atuar em minha vida, eu não serei aperfeiçoado? Não, você não vai ser aperfeiçoado. Se você
não tem prazer em ouvir a voz de Deus, então a graça de Deus não se manifestou. Ou se manifestou, você rejeitou. Ela se fez presente, mas você disse, não, eu não quero. Porque se você não tem prazer em ouvir a voz de Deus, se você não tem prazer em ler a palavra do Senhor, se você não tem prazer em dobrar os teus joelhos para ter um momento de comunhão com Deus, de conversar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, se você não tem a preocupação de buscar a vontade de Deus, então significa que você não está debaixo dessa graça. Como eu te disse, ela pode ter até se manifestado a você, mas você talvez tenha rejeitado ela. Mas se você está na graça de Deus, debaixo dessa graça de Deus, o Espírito de Deus está agindo na tua vida, trazendo a natureza de Cristo para dentro de você e retirando a natureza pecaminosa, caída, destituída. Olha, vocês têm que sair, porque agora é Jesus, é a presença de Cristo, é a natureza de Cristo, é Cristo agora na vida deste homem e desta mulher. Então a graça de Deus faz isso. A graça de Deus, a manifestação de Deus, a presença de Deus atua poderosamente, meu querido, rompendo as barreiras. Querido, veja só, o pecado constrói dentro do ser humano uma barreira. Isso que o pecado faz. Mas quando Deus se faz presente através da sua misericórdia, através do seu amor, da sua compaixão, quando Deus se faz presente, ele rompe esta barreira. Por quê? Porque a intenção da manifestação de Deus através da sua graça é libertação. É libertar a alma oprimida. Então a barreira é rompida por Deus. E sendo rompida, Deus passa a ter acesso a esta alma, a este espírito que por muito tempo ficou aprisionado. Porque o pecado, através desta barreira que ele cria, aprisiona a alma, sufoca a alma com ansiedade, com depressão, com estresse, distúrbios de personalidade, pensamentos suicidas e tantas outras coisas malignas que mal, através do pecado, oprime esta alma. Mas quando Deus se faz presente, ele rompe essa barreira, entra em ação e retira todos esses sentimentos malignos, terríveis, que estão dentro desta pessoa. É por isso que quando a pessoa está debaixo da graça de Deus, debaixo do mover de Deus, debaixo do agir de Deus, se sentem aliviadas. Porque o Senhor liberta, o Senhor arranca esses sentimentos ruins, o Senhor tira esses sentimentos ruins. Aí a pessoa se sente o que? Leve. Poxa, Deus é tão bom, Deus é tão glorioso. Mas por quê? Porque Deus rompeu a barreira. Esta barreira que oprime, esta barreira que leva a alma a ficar enclausurada. Deus liberta, Deus arrebenta, Deus destrói todos esses sentimentos malignos. Ele tirou a depressão? Tirou. Eu não sou mais depressivo, não. Eu não tenho mais uma vida estressada, não. Agora minha vida é uma vida de paz na presença do Senhor. É tranquila, não tenho mais ansiedade, não tenho mais pensamentos suicidas, não. O Senhor faz isso, mas o Senhor também, quando está agindo dentro deste homem, dentro desta mulher, ele leva esta pessoa a contemplar as suas imperfeições, os seus pecados, a sentir as consequências do pecado. Abra aí o livro de Salmos 51, versículo de 1 a 4. Vamos ler o que está escrito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões.
Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha o que Deus faz na vida do homem e da mulher. Além de libertar da depressão, da angústia, da dor, ele leva este homem a sentir as consequências de sua transgressão. Neste salmo, ele fala, minha culpa, meu pecado. Olha o salmista dizendo aí, ó, é minha culpa, Senhor, é meu pecado, Senhor. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ele está falando aqui que reconhece. Ele está dizendo aqui, eu reconheço as minhas transgressões e ainda digo, o meu pecado sempre me persegue, ou seja, a consciência. Ele tem consciência de que fez algo errado. Ele tem consciência que fez algo contra Deus. E ele fala também contra ti, só contra ti. Ele diz, olha assim, o meu pecado é contra os céus. O meu pecado é contra ti, ó Deus. E tu o reprovas. Tu o reprovas, ou seja, Deus, tu não aceita os meus pecados, as coisas erradas que eu faço. E ele diz, tens razão em condenar-me. Eu entendo que Deus tem razão em me condenar. Ele chega a esta conclusão. Senhor, tu tens razão, Senhor. Porque eu pequei contra ti, Senhor. Fiz algo que não é bom aos teus olhos. Então é isto que Deus faz na vida do homem e da mulher. É isso que Deus faz quando está atuando no meu coração, quando está atuando no seu coração. Ele nos mostra os nossos pecados, as nossas transgressões e nos permite sentir a malignidade das nossas ações, meus queridos. Isso é o mover de Deus. Ao mesmo tempo, Deus leva este ser imperfeito nos seus pecados a crer naquele que tem o poder de torná-lo perfeito. A obra que Deus faz é completa. Você concorda comigo, meu querido? É completa a obra que Deus faz. Então, quando Deus se faz presente, Ele logo coloca fé nesse coração. Ele inunda o coração de fé. Abra aí a sua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, iremos ler o versículo 13 e 14, e diz assim, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. Olha aí a fé se manifestando no coração do homem. Paulo está dizendo, eu estou enviando aqui esta carta para vocês porque eu acredito. E a fé foi colocada por Deus em meu coração. E o que eu creio? Eu creio que assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, um dia eu também ressuscitarei. Um dia eu também serei ressuscitado por Deus. É isto que nós estamos vendo aqui o nosso querido apóstolo Paulo falando, demonstrando o agir de Deus, a graça de Deus se manifestando na vida do homem. Deus traz sobre nós a fé para acreditar. Eu acredito em Jesus. Ele morreu na cruz. Eu acredito em Jesus, que Ele tem poder para perdoar os meus pecados. Eu acredito em Jesus, que Ele tem poder de me aperfeiçoar, de me tornar perfeito, porque Ele vai tirar a natureza caída, pecaminosa de dentro de mim, irá colocar a sua natureza perfeita. Então, eu serei perfeito em quem? Em Cristo, no Filho de Deus. Então, meus queridos, olha como a obra de Deus é maravilhosa. Ele também traz para o meu coração, para o seu coração, esta fé maravilhosa, gloriosa. E não podemos deixar de dizer que esta graça
é a manifestação da misericórdia de Deus sobre aqueles que já estão condenados ao lago de fogo e enxofre. O homem já está condenado. Quando Deus olhou para a humanidade e não viu um justo sequer, quando Deus olhou para a humanidade e viu pecadores imperfeitos, condenou todos ao lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que não estão debaixo da graça de Deus já estão condenados ao lago de fogo e enxofre. Misericórdia, é isto mesmo? Quer dizer que se eu não tiver a graça de Deus na minha vida, eu já estou condenado? Sim, você já está condenado. Porque toda a humanidade já está, e você está inserida no meio desta humanidade. Então você também já está condenado ao lago de fogo e enxofre. Se você não tiver a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida, se você não viver debaixo da graça de Deus, se você não for transformado pela graça de Deus, então você também já está condenado. Se você ouviu o chamado de Deus, se Deus falou com você, se Deus tocou no teu coração e você rejeitou, você disse, não, vamos fazer o seguinte, eu não vou seguir a Cristo agora, eu não vou andar segundo a vontade de Deus agora, eu vou viver as práticas da sociedade secular e de modo que eu não quero servir a Deus. Então, você está debaixo desta condenação. Você morrendo agora, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Estas palavras podem ser duras para ouvir, mas refletem a realidade, a sua realidade. Se você não abraçar Cristo, se você não receber a graça de Deus, o perdão de Deus, você não merece. Você não merece, porque a graça é isso. Você não é merecedor, mas Deus está se manifestando a você. Deus está se fazendo presente na sua vida. Mas se você rejeita, você já está condenado ao lago de fogo e enxofre. E é bom que se saiba também que a natureza caída, a natureza adâmica, é como uma porta fechada. Ela jamais dará acesso ao céu. Eu vivo debaixo da natureza caída. Eu vivo debaixo da natureza adâmica. Então, é como uma porta fechada para você, meu amado. Você está diante de uma porta fechada, que jamais irá se abrir para o céu. Você vai viver neste mundo, você vai morrer e você será lançado no lago de fogo e enxofre, porque você está vivendo num ambiente onde a porta está fechada para os céus. É preciso que ela seja substituída totalmente por uma porta nova. E qual é a porta que se abre para o céu? É Jesus de Nazaré. Você não tem essa porta, que é Jesus no seu coração. Você não tem essa porta no seu coração. A vida que você leva, as suas práticas, levam você a ser uma pessoa condenada ao lago de fogo e enxofre. Mas se você substituir estas práticas pecaminosas, se você deixar de lado, se você se arrepender, Senhor, sou um pecador, Senhor, estou fazendo tanta coisa errada, Senhor, eu preciso, Senhor, de Ti, manifesta a Tua graça, a Sua misericórdia sobre a minha vida. Aí o que vai acontecer? O Senhor vai trazer Jesus para a sua vida e Jesus vai ser uma porta para você. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, olha o que Jesus diz para mim e para você, principalmente para você, meu querido, que ainda anda segundo a natureza caída, segundo a natureza pecaminosa. Jesus está falando para você, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Olha aí Jesus falando para você, deixe eu entrar no seu coração, deixe eu te libertar da natureza caída, da natureza adâmica, da natureza pecaminosa. Deixa a minha natureza se fazer presente no seu viver. Então eu serei uma porta que se abre para a eternidade, para os céus, para as mansões celestiais. Então, meu querido, você precisa abraçar Jesus. Você precisa ter Jesus na sua vida. E Jesus é o único meio de sermos restaurados. Qualquer coisa que o homem faça para se aproximar de Deus será em vão.
tudo que o homem possa fazer para tentar se aproximar de Deus é em vão. Não, eu não sou uma pessoa praticante da Bíblia, não pratico o que está escrito na Bíblia, mas estou fazendo de tudo, possível e impossível, para me aproximar de Deus, do meu jeito. O seu jeito, meu querido, não vai te levar para Deus, não vai te aproximar de Deus, não vai. A única forma do homem se aproximar de Deus é através de Jesus Cristo, porque quem restaura o homem é Jesus Cristo. Deus enviou Jesus a este mundo para restaurar o homem, libertar o homem, arrancar esta natureza caída, esta natureza pecaminosa, esta natureza adâmica e substituí-la pela sua natureza, a natureza perfeita, porque Jesus é perfeito, Jesus é santo e Jesus é puro. E em Jesus nós somos aperfeiçoados. Deus nos escolheu para este propósito, de sermos aperfeiçoados, purificados, santificados para Deus. Abra também aí o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha aí o propósito maravilhoso de Deus, e nos dá Jesus Cristo como Salvador, como Libertador. Olha o que está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha aí, meus queridos, olha aí, meu ouvinte, como eu preciso de Jesus, como eu preciso crer em Jesus. Quando eu me entrego a Cristo, quando eu me entrego ao Filho de Deus, porque Deus nos deu Jesus Cristo. A graça de Deus se manifesta na minha vida, a presença de Deus se manifesta na sua vida através de Jesus Cristo, seu Filho, porque foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário para nos perdoar. Foi Ele que morreu lá no Calvário para que hoje pudéssemos ter esta oportunidade maravilhosa, gloriosa de estar na presença de Deus. O nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, espera que venhamos a receber Jesus Cristo, o seu Filho. Então eu preciso receber Jesus, eu preciso crer em Jesus, crer no seu nome. E quando eu creio em Jesus, quando eu me entrego a Cristo e quando eu permito que Ele venha trabalhar em minha vida, eu vou nascer de novo, eu vou ser aperfeiçoado por Deus. E quando eu sou aperfeiçoado por Deus, quando eu sou purificado por Deus, quando eu sou santificado por Deus, através de Jesus Cristo, eu estou nascendo para Deus. Eu estou nascendo para o Senhor, com uma nova vida. Estou sendo aperfeiçoado para viver eternamente com Deus. É Jesus restituindo o que um dia o homem perdeu, a condição de filho. Quando Adão e Eva estavam na presença de Deus, perfeitos, santos, puros, eles estavam na condição de filhos. Filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, por quê? Porque tudo que está em Deus está em mim. Eu carrego a essência de Deus sobre mim. Mas quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles perderam a essência, perderam aquilo que pertence a Deus. Trevas tomou conta de seus corações e eles deixaram a condição de filhos, passaram a ser rebeldes, passaram a ser criaturas de Deus. Por quê? Porque eram estranhos para Deus. Neles não habitava nada daquilo que pertence a Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, e agora eram estranhos para Deus porque eram imperfeitos, pecadores, sujos, imundos. Mas em Jesus de Nazaré, quando eu creio em Jesus de Nazaré, quando eu permito que Jesus de Nazaré venha restaurar a minha vida perante Deus, eu torno a condição de filhos. Porque agora, aquilo que é sujo, aquilo que é imundo, aquilo que é pecado, aquilo que é estranho a Deus é retirado por Jesus. Porque agora a natureza de Cristo se faz presente em minha vida e em sua vida. Isto é o que o Senhor
deseja fazer com cada um de nós. Agora, meus amados, façamos uma introspecção. Pergunte a si mesmo: vivo segundo a natureza caída ou vivo segundo a natureza de Cristo? Olhe para dentro de você. Você está fazendo bom uso da graça de Deus em sua vida? Da presença de Deus na sua vida? Da presença do Filho de Deus na sua vida? Você está fazendo bom uso dela? Você está permitindo Deus te libertar? Você está permitindo Deus te aperfeiçoar? Você está permitindo Deus realizar esta obra regeneradora em sua vida, meu amado, meu querido? Faça essa introspecção agora dentro de você, porque este é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, nos aperfeiçoar, de trazer a natureza de Cristo dentro de nós. Porque Jesus disse: porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Olha o que Jesus está falando aqui. Estas palavras estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16 e 18. Jesus compara as ações que praticamos como frutos bons e frutos maus. Aqueles que praticam frutos bons, ele é um cristocêntrico. Você está produzindo frutos bons? Se você estiver produzindo frutos de amor, misericórdia, compaixão, fé, longanimidade, paz, os frutos do Espírito, você é um cristocêntrico. Se você estiver praticando esses frutos do Espírito, você é um cristocêntrico. Mas se os seus frutos forem maus, inveja, ira, porfias, inimizades, glutonarias, mentiras, se estes forem seus frutos, você é totalmente oposto de Deus. Você não está sendo aperfeiçoado. Ao contrário, você está sendo profundamente destruído por dentro, porque são frutos maus, frutos malignos. Então, eu preciso ser cristocêntrico. Eu preciso que Cristo venha estar no centro do meu viver. E como eu sou um cristocêntrico? Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito nas Sagradas Escrituras, quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendo, quando eu adoro, quando eu louvo, quando eu glorifico a Deus, quando eu clamo ao Senhor e derramo a minha alma aos pés de Deus em oração, quando eu permito que a vontade de Deus se faça presente no meu viver, então eu sou um cristocêntrico. Fora disso, eu estou em rebeldia para com Deus, porque os meus frutos são maus. Então, meus queridos, nós precisamos refletir sobre isto. Que frutos eu estou dando diante da presença de Deus? E quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, o qual disse: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, meus queridos, esta caminhada de fé, ela precisa estar sempre focada em Cristo Jesus. Nosso querido apóstolo Paulo está dizendo que ele lutava todos os dias, quando ele diz: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, eu preciso todos os dias caminhar na presença de Deus. Todos os dias eu preciso orar, todos os dias eu preciso refletir sobre as minhas atitudes, as minhas ações. É isso que Paulo está falando. Eu preciso continuar. Não é porque eu aceitei Jesus que eu devo deixar de lado a vigilância, os cuidados para não pecar contra Deus. Não, eu preciso estar todos os dias na brecha, buscando a presença de Deus. Senhor, livra-me do mal, livra-me das tentações, me fortaleça, Senhor, na tua presença. Então,
tudo aquilo que vai ficando para trás de ruim, tudo aquilo que não presta, deixa para trás, meu amado. Sim, se você passou dias difíceis, dias ruins, dias tenebrosos, que fiquem para trás, prossiga olhando para frente, para aquilo que Deus ainda pode realizar e fazer na tua vida. Tantas pessoas que ficam presas ao passado, a momentos ruins, dias difíceis, dias de tristeza. Largue estas coisas para trás, já passaram. Águas passadas não movem moinho. Então deixe para trás esse dia difícil e busque um dia na presença de Deus. Senhor, hoje o meu dia vai ser abençoado. Amanhã também eu tenho esperança que o meu dia vai ser abençoado e eu serei, Senhor Deus, uma bênção na tua presença. Por isso que Paulo está falando, prossigo para o alvo. Eu preciso prosseguir, eu preciso continuar buscando, adorando, glorificando a Deus, porque o meu propósito é ganhar o prêmio da chamada celestial. Deus me chamou para ser galardoado com Ele em Cristo Jesus. Eu preciso continuar lutando. Meu amado, meu querido, você que ouviu esta palavra de Deus, coloque em prática no seu coração. Vigia diante da presença de Deus. Busque, porque Deus deseja nos aperfeiçoar, nos purificar, nos santificar, para que um dia possamos entrar pelos portais da glória com louvor e adoração a Deus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos aí e vamos falar um pouquinho com Deus. Pai Celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de estar junto do teu servo, da tua serva, do nosso ouvinte. Meu Deus, quero pedir, Senhor, que estas palavras venham tocar profundamente em seus corações. Sim, ó Deus, fala com cada um. Que cada um, ó Deus, possa entender o quanto é necessário ser aperfeiçoado por Ti, purificado por Ti, santificado por Ti. Precisamos, Senhor Deus, ser puros de coração, ó Deus. Precisamos, Senhor Deus, ter a natureza de Cristo agindo poderosamente em nosso viver, Senhor. Toda vez que pecamos, toda vez que erramos, toda vez que vacilamos, toda vez que desobedecemos a Tua palavra, Senhor, é um reflexo, é um retrato da natureza adâmica, ainda persistindo em nosso viver. Mas nós precisamos, ó Deus, anular isto. Nós precisamos, Senhor Deus, anular em nome do Senhor Jesus Cristo, repreender estas manifestações malignas da velha criatura da natureza pecaminosa, Senhor, que muitas vezes insiste em permanecer dentro de nós. Mas nós repreendemos, nós anulamos, nós não aceitamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos liberta, ó Deus, porque a Tua graça se manifestou a nós e nós abraçamos a Tua graça. Nós queremos conservá-la, Senhor Deus, conosco, a Tua graça, Pai. Senhor dos céus, toma o Teu servo, a Tua serva, o Teu filho, Senhor, que ainda, Senhor Deus, se encontra fraco na fé, meu Deus. Ó Senhor, eu oro pelo Teu filho, pela Tua filha. Ajude ele, Senhor Deus, acrescenta a fé é tão importante, Senhor, em nossas vidas. Como precisamos de fé para acreditar que a libertação irá se realizar, que nós iremos conseguir, ó Deus. Acrescenta a fé, Senhor, ao Teu servo, à Tua serva, que está fraco, Senhor. E aqueles, Senhor Deus, que estão ouvindo agora pela primeira vez, ó Deus, que sintam, Senhor, a Tua presença. Percebam que é a Sua voz falando ao coração, Senhor. Ó Deus, faz esse milagre, Senhor Deus, na vida deste homem, desta mulher, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, entrego todos em Tuas mãos. Que todos venham compreender, Senhor Deus, a necessidade de estarmos debaixo da Tua presença, debaixo do Teu poder. Amém, ó Deus, assim nós oramos e assim pedimos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Paz.